Quando a reforma aconteceu no século XVI, a grande pergunta que se fazia naquele período, o que a reforma iria impactar o mundo? Em outras palavras, quando eu tenho Jesus Cristo como meu Senhor, na sua abrangência, o que isso pode mudar na minha vida e das relações do mundo que eu estou inserido? Essa foi a grande discussão. E quando nós olhamos a postura de João Calvino, a postura de Lutero, mas de uma forma muito especial a postura de João Calvino. Primeiramente, passou 3 anos de Genebra, ele começa ali a sua reforma, é expulso de Genebra, daí 3 anos a própria Genebra manda buscar de volta Calvino, porque reconheceu que Genebra precisava de Calvino, precisava daquele homem que tinha na sua visão o senhorio de Cristo Jesus. E Calvino então começou uma reforma total da cidade de Genebra. Mudou a estrutura da cidade, mudou a visão da cidade, e impactou a cidade, e impactou o mundo com as suas teses, com os seus princípios. Século que nós vivemos, século XX, nós tivemos situações difíceis no século XX. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, se você chegasse na Coreia do Sul, você ia ver um país destruído, acabado, sem nenhuma condição. Poderia qualquer pessoa levantar uma pesquisa a respeito da Coreia do Sul pós a Segunda Guerra Mundial. Mas todos nós entendemos que o grande trunfo na Coreia do Sul foi a postura dos reformados que adentraram a Coreia. Eles mudaram a estrutura do país. Eles mudaram a mentalidade do país. E se você observar, você vai encontrar isso em toda a Coreia. Eu tive o privilégio de viajar em vários lugares da Coreia e vários momentos da Coreia. Tive o privilégio de conviver com um dos homens que foi o arquiteto desse plano, o homem que, de fato, estabeleceu a influência reformada dentro da Coreia, e ele contava como tudo isso aconteceu. O senhorio de Cristo Jesus muda as nossas relações. O problema do mundo em que nós vivemos é que nós perdemos esta visão do senhorio de Cristo. E isso tem sido uma discussão constante. Nós perdemos. E nós precisamos reaver esse senhorio. Se eu sou servo, Jesus Cristo é Senhor da minha vida. E se eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro, como nós afirmamos ontem, ele passa a determinar todas as minhas ações. E eu gostaria que nesta hora nós pudéssemos olhar a partir de Colossenses capítulo 3. Nós vamos descobrir 6 coisas básicas que nós podemos mudar a estrutura das nossas vidas, das nossas cidades, das nossas vilas, de onde nós estivermos, a partir do senhorio de Cristo. E é nós que vamos mudar. Não são as pessoas simplesmente ao nosso redor. Nós podemos influenciar aonde Deus tem nos colocado, aonde Deus tem posto as nossas vidas. Porque muitas vezes nós, como pastores, nós esquecemos que nós temos uma obrigação de viver o senhorio de Cristo Jesus. Nós temos a obrigação de mostrar às pessoas que nós podemos mudar as estruturas de onde nós estamos, a partir de uma nova visão que nós temos a respeito de Jesus Cristo. O grande problema, muitas vezes, é que quando o Evangelho nos liberta, tira as amarras do pecado em nossas vidas, nós muitas vezes não sabemos nos colocar. E nós precisamos enxergar aquilo que Cristo faz por nós
e nos submeter a essa vontade soberana do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu saí do seminário, o meu desejo único naquela época era de servir a Cristo em comunidades muito difíceis. E Deus me proporcionou ir para uma cidade que tinha várias necessidades, várias coisas a serem feitas. E quando eu cheguei no lugar que eu ia trabalhar, eu comecei a observar o que eu poderia fazer naquela cidade. Quais os projetos que eu colocaria em prática? O que eu poderia ajudar aquela comunidade? Como eu poderia mudar as estruturas daquele lugar? Porque eu cria e sempre criei no senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que é o Senhor das nossas vidas. Ele que é dono da prata, do ouro. O que nós precisamos fazer são projetos. E colocar nas mãos dele. E os projetos iam acontecer de acordo com a vontade dele, de acordo com o querer dele. E muitas vezes nós fazemos as coisas e nós nem entendemos por que o Senhor trabalha daquela maneira. Aconteceu um fato que marcou a minha vida naquela cidade. Um dia minha esposa ganhou em casa um punhado de peixe. E nós fizemos uma peixada à noite. Sou eu e ela. Nessa época nós não tínhamos os filhos ainda. Nós éramos recém-casados. Fizemos o peixe, comemos o peixe. Depois do trabalho à noite da igreja. E quando nós acabamos de comer o peixe, a minha esposa infelizmente pegou um espinho de peixe na boca. Você sabe o que incomoda o espinho de peixe? No Brasil é muito comum a gente pegar farinha, pegar isso, pegar aquilo, pegar pão. Ver se tira o espinho de peixe da boca. E não conseguimos tirar. Depois de usar tudo aquilo que nós tínhamos em casa, farinha, usarmos pão, usarmos isso, usarmos aquilo, e não conseguimos tirar o espinho do peixe, eu disse a ela, vamos ter que procurar um médico, mas já era tarde da noite, e bem tarde. E pastor, recém-formado também, o salário é muito pequeno. Ele disse, e agora? Buscar um médico, numa área dessa. E nós saímos, os dois hospitais que tinham na cidade, não tinha médico, só cada hospital tinha um médico só. E tinha um médico que morava numa casa, ele atendia algumas pessoas, era um homem já mais idoso, mas tinha um consultório ao lado. Eu bati na porta dele. E ele abriu a porta e disse, doutor, eu estou aqui com a minha esposa nessa situação, eu gostaria que o senhor cuidasse dela. Ele olhou e disse, então Solange, é o nome da minha esposa, vamos para o meu consultório. Abriu o consultório dele, aplicou anestesia, tirou o espinho do peixe. Depois de tirado o espinho do peixe, ele deu mais anestesia para ela ficar aliviada, deu um remédiozinho para ela. Agora só volta para casa. Se precisar de alguma coisa, me liga. Voltamos para casa. Aí eu perguntei para ele, doutor, qual o preço? Ele disse, o senhor vem aqui segunda-feira. E eu pensei, e agora? Médico, pastor novo, pouco dinheiro. O que eu vou fazer segunda-feira? Segunda-feira eu fui lá. Quando eu entrei no consultório dele, a enfermeira veio e me recebeu muito bem, a secretária dele, também a enfermeira dele, disse para mim, o doutor está atendendo, daqui a pouco ele fala com o senhor. Eu esperei, acabou a pessoa, disse que ele vai falar comigo, não, eu não disse uma coisa para o senhor. O que ele disse? Disse que o senhor não vai pagar nada. Olhei para ela e disse, mas por que eu não vou pagar nada? É porque o senhor está fazendo uma mudança. Desde que o senhor chegou para cá, o bairro mais pobre da cidade está passando por uma transformação. E o senhor está lá ajudando aquele povo. Nosso grande problema é que a gente nem enxerga o que ele está fazendo. Nós somos pastores. Nós somos responsáveis por transformações. Nós temos senhoria de Cristo. E que isso para você ensina. São 6 coisas que eu gostaria que você guardasse nessa tarde para você e colocasse em prática na sua vida. Somente 6 coisas. A primeira coisa que está no texto do senhorio de Cristo, eu não vou ler todos os textos, mas os irmãos já conhecem. Portanto, se fosse suscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto,
onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste a vossa vida oculta juntamente com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também se manifestado com Ele em glória. Buscai, Colossenses capítulo 3, verso 1 até o verso 4. Colossenses 1, de 1 a 4. Buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. Meus amados, aqui a primeira coisa é uma transformação de mente. Uma transformação da nossa mente. Eu não posso acomodar com a realidade que eu vivo. Eu preciso mudar a minha realidade. Eu tenho que quietar o lugar que eu estou. Eu preciso repensar aonde eu estou. Eu assumi a igreja presbiteriana do Brasil em 2002, com a mesma mentalidade. Eu preciso fazer mudanças radicais na minha igreja. Eu preciso dar uma nova estrutura à igreja. E tornar essa igreja cada vez mais uma igreja que impacta a sociedade brasileira. Então, o nosso pensar muda. Nós agora procuramos soluções dadas por Deus. Nós passamos a olhar com outra visão, com outra postura. Muitas vezes nós passamos a vida toda só olhando os problemas que estão ao nosso derredor. E não procuramos soluções para esses problemas. Ou nos acostumamos com a realidade. Ou simplesmente acostumamos com aquela realidade que nós vivemos. Não, eu tenho que olhar novas realidades, novas posturas, novos momentos, novas esperanças. Eu tenho que começar a semear coisas novas. Calvino só pôde fazer a transformação de Genebra porque ele não ficou preso à situação que encontrava-se em Genebra. Ele cuidou da disciplina do seu povo, ensinou ordem e disciplina para o seu povo, ensinou a Bíblia para o seu povo, precisou criar academia para dar instrução para o seu povo. Então ele começou uma transformação total. Esse desejo de agradar a Deus. O senhorio de Deus é que impõe a nós um olhar novo, um olhar de esperança. Não este olhar simplesmente aquilo que está ao nosso derredor. As nossas lutas, os nossos problemas, as nossas tristezas, as nossas mágoas. Vamos começar a olhar um pouco além daquilo que nós podemos fazer. Um pouco além daquilo que nós podemos colocar e exercitar para a glória de Deus. Você vai ouvir muitas coisas. Quando você começa a pensar numa nova postura, você vai ouvir muitas coisas. Você vai ter que mudar a sua maneira de ser. Quando comecei o ministério, eu coloquei 4 pontos centrais dentro do ministério, que é o meu pensar. Primeiro, eu queria que todos os irmãos da minha igreja tivessem condições de trabalho. Então eu passei e tenho passado a minha vida toda procurando ver se todos os meus queridos irmãos conseguem algum lugar para trabalhar. Algum lugar para que eles possam trabalhar. Como pastor, a minha obrigação não é só pastorear aqueles irmãos, assistimos, mas é levá-los a ter condições para que, à medida que eles têm o seu trabalho, eles começam a contribuir mais, a participar mais, a envolver mais na vida da igreja. E aí nós começamos a trabalhar para isso.
Começamos a enxergar que nós precisamos pegar a nossa igreja e criar nela condições para que cada um dos nossos queridos e amados irmãos, dessa visão de senhorio de Cristo Jesus, eles pudessem não só ter condições de trabalho, mas pudessem, acima de tudo, ter condições de ter a sua moradia com dignidade. Aí nós fizemos mutirão nas casas. Nós fizemos mutirão para reformas. Nós fizemos um mutirão para muitas coisas. Eu mesmo fui pedreiro, eu mesmo fui servente, eu mesmo fui construtor. Novo pensar. É uma realidade que eu precisava mudar. O nosso grande problema é que nós nos acostumamos com a realidade. E nós não tomamos nenhum desejo de mudança nessa realidade. Nós não ficamos inquietos com esse desejo. E ser reformado é uma pessoa que não fica quieto diante de uma realidade na qual ele vive. Por isso nós chegamos a ter uma Coreia do Sul na situação que ela está. Nós chegamos a ter os países que tiveram o evangelho da reforma protestante e levaram a sério a reforma protestante, foram os países que mais desenvolveram no mundo a partir do século XVI. É só pegar as pesquisas, vocês vão ver. São os países que mudaram a sua realidade. Nova maneira de pensar. Segunda coisa que gostaria de colocar para os irmãos. Revestido novo homem, está no verso 10. E vos revestisse do novo homem que se refaz do pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O senhorio de Cristo nos leva a ser novas criaturas. Agora, aqui está uma visão social diferente. Nós passamos a ser pessoas diferentes. O crente, o salvo em Cristo Jesus, reformado, ele é totalmente diferente do crente do passado. A reforma muda a nossa postura. E Paulo coloca para nós de uma forma muito clara: natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. E depois Paulo vai continuar dizendo: despojai-vos o velho homem, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Nova mentalidade, novo homem. O crente precisa ser nova pessoa. Por isso que uma das marcas da igreja reformada, e uma das marcas mais usadas, foi a disciplina. Às vezes nós não entendemos isso por causa da ênfase que Calvino deu à disciplina. Por que Calvino foi expulso a primeira vez de Genebra? Os irmãos devem recordar, aqueles que estudaram a história da igreja devem recordar, por que Calvino foi expulso a primeira vez em Genebra? Porque Calvino tomou a decisão que as pessoas estão vivendo de forma desordenada. Isto é, as pessoas estavam vivendo, queriam viver, afirmavam que eram cristãos, afirmavam que eram reformados, mas as suas vidas não condiziam com a reforma. Calvino tomou a decisão de discipliná-los. E quando Calvino proibiu essas pessoas de participarem da ceia, houve uma revolta. Quando Calvino tomou a decisão de aplicar a disciplina sobre essas pessoas, houve uma revolta. E essas pessoas então expulsaram Calvino de Genebra. Nós não teríamos Genebra se nós não tivéssemos tido disciplina. O
grande problema da igreja nos nossos dias é que nós voltamos a acostumar com o pecado dentro das nossas igrejas. Nós não temos mais coragem de disciplinar alguém. E quando nós vamos disciplinar alguém, às vezes nós ouvimos uma tese relativista. Ah, mas esse é parente do fulano, esse é filho do Beltrano, esse é neto do ciclano. Aí começa uma série de questões, nós temos que passar a mão na cabeça. Meus amados, este é o grande erro da igreja dos nossos dias. Por isso que a igreja americana está passando uma das crises mais sérias de toda a sua história. A igreja perdeu a visão plena da disciplina. Não se fala mais de disciplina. No ciclo reformado não se discute mais disciplina. Nós discutimos tudo, mas nós não temos coragem de dizer que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Se eu sou a nova criatura, eu tenho que postar a minha vida como nova criatura. O senhorio de Cristo tem que abarcar todas as coisas da minha vida. Não é simplesmente eu dizer, eu tenho Jesus Cristo como o Senhor da minha vida e eu posso andar a minha maneira desordenada. Posso continuar prostituindo, posso continuar com vocabulário indecente, com impureza, com desejo maligno, com avareza. Meus amados, nós não podemos continuar assim. Nós somos novas criaturas. A igreja precisa de abrir seus olhos. A igreja tem que ser pura, para que ela viva nas bênçãos de Deus. Quando eu fui convidado pelo Reverendo Jânio, e ele me deu o tema, ele disse, graças a Deus que eu vou tratar desse tema. Porque eu vou tratar de alguma coisa que pode mudar Angola. Eu não vou tratar de alguma coisa que Angola, quem me ouvir hoje vai sair aqui pensando em alguma coisa. Se eu mudar uma igreja, graças a Deus nós podemos mudar a história. O nosso grande problema é que nosso senhorio de Jesus está tão longe de nós, que nós passamos a acostumar a mesma coisa, da mesma maneira. Não há santificação mais nas nossas vidas. E sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não há reforma. A reforma está calcada em alguns princípios básicos. Autoridade única das Escrituras, os sacramentos sendo aplicados com toda genuína vontade da graça e do poder de Deus, e a disciplina como um ato normal da vida da igreja. Santidade. Nós não podemos deixar mais isso. Por isso que 3 anos depois eles buscam Calvino de volta, porque Genebra entrou no caos. E precisava de um homem que tivesse coragem para reformar a cidade. Nós precisamos pensar isso no ciclo reformado. Nós precisamos ter coragem para aplicar os efeitos da reforma nas nossas vidas, nas nossas igrejas, do nosso povo, de acordo com a graça e o poder de Deus. Por mais que eu ame o meu irmão, eu preciso amá-lo. E se ele pecar, eu tenho de mostrar nas Escrituras Sagradas aonde ele pecou. Eu tenho a obrigação de disciplinar. Muitas vezes nós vivemos em crises, porque a sociedade que nós estamos vivendo é uma sociedade complacente com o pecado. Totalmente complacente com o pecado. A discussão no Brasil hoje é por que nós não aceitamos a pessoa homossexual participar da ceia do Senhor, e a resposta que eu tenho dado é muito clara. Homossexualismo é pecado.
Não tem nenhuma questão que está envolvendo. Nós não estamos tratando aqui de desrespeito a ninguém. Nós estamos tratando de pecado. Nós estamos tratando de raízes que nós cremos, posições que nós temos. E agora no Brasil, o casamento homoafetivo que nós tínhamos, agora é chamado casamento entre iguais, igualatório, para não chocar muito as pessoas. E a igreja tem que se posicionar contra, porque é pecado e nós não podemos permitir isso. Disciplina. E possivelmente pagaremos um preço muito alto pelas nossas posições. Mas se nós queremos uma igreja que viva o senhorio de Cristo e que venha impactar o mundo, nós temos que ter essa condição. Terceira coisa que esse texto ensina está no relacionamento uns com os outros. Relacionamento a partir da igreja. Muitas vezes nós temos um relacionamento da igreja como se estivesse em qualquer outro lugar. Mas é interessante que Paulo, no capítulo 3, levanta a questão de relacionamento, dizendo: revesti-os, pois, eleitos de Deus, verso 12, eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo que habite o árbitro em vosso coração. Relacionamento. Como nós estamos relacionando nossas vidas? Nós estamos perdendo essa visão do relacionamento, uns com os outros. A comunhão dos santos deveria ser uma das coisas mais preciosas entre o senhorio de Cristo. Ela está cada vez mais sendo destruída. A igreja só vai impactar o mundo pela unidade dela. Será uma única igreja. Quando nós sentirmos as dores uns dos outros, quando nós sentirmos a alegria uns dos outros, e quando nós cooperarmos mutuamente uns com os outros, nós precisamos voltar às nossas raízes. Muitas vezes nós ouvimos tantas frases bonitas: precisamos voltar ao século tal. Mas para mim o ponto central é que nós precisamos voltar aos nossos pioneiros e entender a base de todas as coisas era um relacionamento, era uma comunhão fraterna entre os irmãos. E essa comunhão levava esses irmãos a reconhecer no outro irmão como irmão também em Cristo. Todos eles são revestidos em Cristo Jesus de bondade, santidade, misericórdia, humildade, mansidão, longanimidade, para um ser suporte para o outro. Um ajudar a carregar o outro. Um poder cooperar com o outro. Nós muitas vezes esquecemos disso. Nós muitas vezes temos perdido isso. Um dos filósofos da Segunda Guerra, ou do final do século XIX, foi Nietzsche. Para a tristeza nossa, Nietzsche trouxe uma coisa que destruiu o mundo. Porque a filosofia de Nietzsche é a filosofia anticristã, que mais tarde foi o germe do socialismo e que mais tarde criou o comunismo. Era que os homens só vivem em relação uns com os outros como suspeitos. Eu sempre vou olhar o outro como suspeito. O que significa isso? Eu sempre vou olhar para uma pessoa pensando que ele vai puxar o meu tapete. Ele vai puxar meu terno. Ele vai tirar de mim aquilo que eu possuo. E essa ideia é ruim para o Evangelho. Não é ruim,
essa ideia é contrária ao Evangelho. O Evangelho, eu vou sempre olhar para o meu irmão, não por partidarismo, nem por glória. Vou julgá-lo superior a mim mesmo e vou me colocar na condição de estar ao lado dele, se ele precisar, ajudando. E mais do que isso, dando tudo que eu tenho para ele. Essa é uma mudança radical que o senhorio de Cristo coloca em nós. Que nada é meu, tudo é do Senhor. E aquilo que Deus deu para a minha vida, Ele me deu para servir os outros. Não para simplesmente olhar para os outros. Então nós precisamos lembrar que nós não podemos raciocinar como o mundo que está ao nosso derredor está raciocinando. A nossa ética sempre tem que ser diferente. Eu tenho de ter uma postura diferente na sociedade. Eu tenho de pensar como eu posso influenciar o mundo em que vivo a partir da realidade que eu vivo. E o senhorio de Cristo é para isso. Não é um senhorio para ficar estático, simplesmente olhando para o mundo e pensando que eu não vou fazer nada para este mundo que está acabando perto de mim e se autodestruindo. Eu vou ter de cooperar com o meu irmão, vou ter de ajudá-lo, vou ter de carregá-lo. Eu vou ter muitas vezes de andar segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, oitava, 10ª milha, quantas milhas forem necessárias, porque ele é meu irmão. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Mesmo que eu precise discipliná-lo, mas nós somos irmãos em Cristo Jesus. E o Deus está revestido de bondade, misericórdia, de amor, e vou cooperar para o seu crescimento. Paulo coloca uma quarta questão para nós, é que Paulo faz questão, parece que ele muda de temática nesse texto. A partir do verso 15, os irmãos vão observar que Paulo usa 3 vezes a mesma palavra, com o mesmo sentido. No verso 15, ele vai usar a palavra sede agradecidos. No verso 16, quando ele fala de louvor, de cânticos, de hinos, ele usa a palavra com gratidão em vosso coração. E no verso 17, ele volta à mesma temática, quando ele fala que tudo que nós fizermos nas nossas vidas, dando por ele, graças a Deus, Pai. Como servos do Senhor, que é Jesus Cristo, eu devo viver em gratidão diante de Deus. Eu sempre olho esse texto dizendo que, depois de Paulo ter trazido a nós a visão do novo pensar, depois de Paulo ter nos chamado para a visão da disciplina, nós somos nova criatura, depois do Paulo ter nos levado à conscientização que nós somos corpo, nós temos comunhão, agora é que é uma atitude dentro de nós, uma atitude profunda de gratidão. Nós precisamos ser gratos. E a gratidão, ela nos ensina uma das coisas mais preciosas. Significa valorizar o que nós somos, sem esquecer as nossas raízes. Valorizar o que nós somos, sem esquecer as nossas raízes. Eu vou tentar mostrar isso para vocês. Eu sou filho de um ferreiro. Meu pai era ferreiro. E família grande. A primeira casa que nós moramos no Brasil, e nós sabíamos que eu morei, era de chão batido. Minha mãe varria, e aquela casa que nós morávamos. E ali nós aprendemos a palavra de Deus, aprendemos a compreender o Evangelho da Graça. Eu fui ferreiro por 10 anos, estudava à noite no colégio. Mas sempre minha mãe falava as mesmas coisas e meu pai as mesmas coisas. Dê graças a Deus por tudo. Dê graças a Deus porque aquilo que você tem para comer.
Dê graças a Deus por aquilo que você veste. Não importa se você tem retalhos ou não tem retalhos. Dê graças a Deus. E Deus vai abrir a porta para você. Deus vai dar novas oportunidades. Comece a sonhar, mas seja agradecido. Nunca esqueça as suas raízes. O nosso grande problema no mundo é que nós muitas vezes não aprendemos a ser agradecidos. Se você olhar, e eu gostaria depois de pedir a vocês que leiam as cartas de João Calvino, vocês vão encontrar nessas cartas de João Calvino o espírito profundo de gratidão que moveu este homem de Deus. Gratidão é uma das coisas mais lindas que nós temos na Bíblia Sagrada. E possivelmente uma das coisas mais belas desse senhorio que nós temos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos movidos pelo senhorio de Cristo. E nós somos gratos a Cristo. O mundo que nós estamos vivendo hoje, nós achamos que todos fazem as coisas por nós por obrigação. E há uma tendência natural no mundo nosso que vai ficar cada vez mais, nós estamos perdendo os contatos com as pessoas. E nós não olhamos mais olho a olho com a pessoa e não usamos mais falar muito obrigado. Nós estamos perdendo essa dimensão de dizer muito obrigado por cada pessoa que passa perto de nós e nos cumprimenta, nos saúda, que está conosco em vários lugares, em nossas casas. Ontem nós ouvimos aqui o Eugênio dando uma brincadeira, falando sobre o marido e sobre a esposa. Eu até estou casado há 46 anos. Nós nos casamos no dia 8 de outubro de 1977, às 19 horas e 15 minutos. Então, há 46 anos eu estou casado. Mas uma das coisas mais preciosas que eu aprendi na vida foi agradecer a minha esposa por cada coisa que ela faz. Aí, graças a Deus. O Eugênio falou isso ontem. Muitas vezes nós esquecemos de falar muito obrigado. Muito obrigado pelas pequenas coisas, pelas grandes coisas. E a esposa também deve dizer ao marido muito obrigado pelo trabalho dele, pelas atividades dele, pela postura dele. Gratidão é uma das coisas mais sublimes que nós temos na vida. E nós estamos perdendo ela pouco a pouco. Não se constrói uma estrada sem agradecer os degraus do passado. Ninguém constrói nada sem ter gratidão por aquilo que passou. Porque você não vai apreciar o que você tem. O banco da sua casa, vamos agradecer por ele. Agora você está numa cadeira de sofá, vamos agradecer por ele. Vamos dar graças a Deus por cada coisa que Deus coloca diante de nós. Para a glória dele, o louvor dele, nós somos servos. Deus é o Senhor das nossas vidas. Quinta coisa que eu gostaria de colocar. Paulo traz para nós que o senhorio de Cristo também envolve a nossa família. O senhorio de Cristo envolve a nossa família. Aqui Paulo, no verso 16, verso 18, Paulo fala que as esposas devem ser submissas como convém ao Senhor. Os maridos devem amar a esposa não com amargura, mas amar no Senhor. Filhos devem ser obedientes. E os pais, mas os filhos devem se entender. Nós vamos praticar o senhorio de Cristo em nossas casas. Será que nós temos tratado isso com certa seriedade, meus queridos? Chega um momento que a gente corta o cordão umbilical. Eu tenho 3 filhos e
A coisa mais difícil é quando eu vi que meus 3 filhos tinham saído de casa. Minha filha saiu mais cedo, depois veio o segundo, depois veio o terceiro. Quando nós estávamos com os filhos pequenos, a minha esposa sempre falava: nós vamos ter de mudar daqui porque os filhos precisam de um lugar para fazer faculdade, fazer universidade. Eu disse: Deus vai nos mostrar. Vamos crer na providência de Deus. Quando chegou a época dos meus filhos estudarem, Deus deu condição da minha filha estudar lá perto de nós, para depois eu só sair para fazer mestrado e casar. Deus deu. Bateria. Quem fala demais, acalma. Ele fala 4 minutos, é um bom sinal. Ainda falta mais. Eu tenho os de ontem. Falei de ontem, eu ia aproveitar hoje. Obrigado. Muito obrigado. Meus irmãos. Esse também está sem bateria? Guarda, você que eu começo nessa coisa. Vem quem sabe, resolve o problema, tá vendo? Cada um no seu lugar. Vamos lá, irmão. Deixa eu terminar então, porque se nosso tempo dá, deu só 4 minutos. Nós temos de mudar a mentalidade das nossas famílias. Nós vamos criar nossos filhos de maneira diferente. Precisamos criar um relacionamento no lar diferente. Se nós mudarmos o nosso relacionamento no lar, nós vamos ver que a nossa família vai desenvolver muito rapidamente. E eu sempre criei, e sempre defendi a tese que o lar é onde nós exercitamos tudo aquilo que nós cremos. Se Deus é o Senhor da minha vida, Deus vai ser conhecido a partir da realidade do meu lar. A partir da maneira que a minha esposa me vê, a partir da maneira que meus filhos me veem, a partir das pessoas com as quais nós convivemos dentro de casa. Calvino não tinha a mesma visão. Calvino não teve o privilégio de ter filhos próprios. Ele só teve uma filha que era filha da sua esposa, que Calvino casou-se com uma viúva. Mas se você observar a maneira que ele cuidou da sua família, foi muito diferenciada. Teve irmãos que ele cuidou, teve o lar que ele cuidou. A família de Calvino esteve presente em Genebra. É muito importante a gente ler algumas coisas a respeito disso e compreender essa vivência familiar. O servo de Deus, ele fala pela postura de senhorio que ele tem na sua casa. A sua casa tem que respirar o Evangelho. A sua casa tem que respirar a graça de Deus. A sua casa tem que imprimir a vontade soberana de Cristo sobre as nossas vidas. Ele que é o Senhor das nossas vidas. A começar os nossos recursos. Eu quero contar uma coisa para os irmãos aqui que pode parecer difícil vocês entenderem. Mas, como que eu ensinei para os meus filhos serem dizimistas? Meus 3 filhos são dizimistas. Nunca tive discussão com eles a respeito disso. Mas o que eu com a minha esposa fazia? Nós nunca demos dinheiro para os nossos filhos levar para a igreja. Eles nunca tiveram mesada. Mas existia uma coisa que eu sempre ensinei para eles. Todo mês a gente reunia e eles viam a gente pegar o envelope para colocar o dinheiro para a igreja. E eu mostrava para eles: papai e mamãe são dizimistas. Então vocês são sendo dizimistas e papai e mamãe são dizimistas e ofertantes. Quando vocês crescerem, vocês vão ter o mesmo privilégio.
E ali a gente orava, agradecendo a Deus pelo privilégio de poder entregar os recursos para a obra. Então eles acompanhavam isso. Eles cresceram nesse ambiente. O grande problema nosso é que nós muitas vezes lamentamos as coisas. Nós lamentamos aquilo que nós entregamos, nós lamentamos a falta dos nossos recursos. Algum irmão vai dizer, o senhor nunca passou por aperto, vários apertos na vida. A minha primeira igreja ficou 7 anos sem me pagar um centavo sequer. Graças a Deus que a minha esposa tinha um bom emprego e ela que sustentava a casa. 7 anos. Mas nós nunca lamentamos, nem eu e nem ela. Nós sabíamos que tudo era de casa. Tudo era debaixo do senhorio de Cristo Jesus. E nós vamos mudar a mentalidade. Por isso que eu estou nessa igreja há 40 anos. E nós mudamos a mentalidade daquele povo. É outra realidade. Você pode ir lá, visitar, conversar com as pessoas, ir nos lares. O nosso grande problema é que nós, muitas vezes, não cremos nesse senhorio. E nós não praticamos o senhorio de Cristo. Parece que está tão longe de nós. Por isso que eu escolhi falar da vida prática de vocês. Quando eu fui à Coreia, o que mais me chamou a atenção foi a mudança radical que a Coreia teve nos últimos anos do Evangelho de Cristo Jesus. E nós precisamos ter uma história diferente. Nós muitas vezes acostumamos com o Evangelho. Esse Evangelho não fala para nós. Eu terminaria dizendo a vocês o impacto do senhorio de Cristo na relação de patrão e empregado. É o final que Paulo coloca para nós no capítulo 3. Servos e senhores, na relação de emprego. Paulo coloca muito claro para nós, dizendo que nós, servos, obedecemos em tudo o vosso Senhor, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo o Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Tanto o patrão deve servir como estiver servindo a Deus, o empregado deve servir como estiver servindo a Deus. Esta é uma mudança radical no mundo dos negócios em qualquer país. Nós estamos servindo a Deus, senhorio de Cristo Jesus. Então o senhorio vai envolver o nosso nova mentalidade, vai envolver uma visão de vida cristã autêntica, de santidade, sob disciplina, vai envolver relacionamento como novas criaturas que nós somos. Vai envolver gratidão profunda sobre as nossas vidas, sem perder as nossas raízes. Vai envolver nosso relacionamento nas nossas casas, pais com filhos, filhos com pais, esposo com esposa, tudo de acordo com a vontade. Vai envolver a nossa empresa, o lugar que nós trabalhamos. Nós não estamos trabalhando para homens, nós estamos trabalhando para Deus. Para a glória de Deus, o louvor de Deus. Isso muda completamente. Isso leva-nos a termos salários mais justos e a termos serviços mais justos para a glória e louvor do Senhor. Eu vou ser mais justo no meu pagar, eu vou ser mais justo no meu ganhar. Tudo para a glória de Deus, o louvor de Deus. E nós vamos ter impacto. Genebra teve uma reforma. Genebra mudou. Porque teve um homem chamado João Calvino que viveu a reforma. Se você quer uma bola nova, começa a partir de hoje a viver os princípios da reforma a partir do seu lar. O senhorio de Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém.